do verso 3, amém? Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 3. É importante que você acompanhe, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, pode acompanhar aqui na tela também. Mateus capítulo 24, a partir do verso 3, diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e pediram: Diz-nos quando ocorrerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus revelou: Cuidado, para que ninguém vos engane ou vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos são como as primeiras dores de parto, ou o princípio das dores. No verso 11 diz assim: Então, muitos falsos profetas surgirão e enganarão enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar até o final será salvo. No verso 24. Diz assim: Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes milagres e prodígios, para, se possível, o quê? Iludir ou enganar até mesmo os escolhidos, os eleitos. Irmãos, Jesus, ele está aqui respondendo uma pergunta que os discípulos dele eles fazem uma pergunta para Jesus ali no Monte das Oliveiras, e nesse monte onde Jesus estava com eles, eles chegaram e perguntaram: Senhor, quando será o sinal, qual será o sinal da sua segunda vinda? E como será aí o fim dos tempos, o final da história do pecado? Eu comentei, com vocês que Jesus, lá em João, no capítulo 14, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus está na Páscoa, ele está jantando no jantar de Páscoa com seus discípulos, a última Páscoa dele antes de ir para a cruz, antes de ele cumprir o seu propósito, morrer e ressuscitar. Ele deu uma afirmação, uma promessa aos discípulos, e diz: olha, não se turbe o vosso coração, está lá no João 14, 1-3, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou voltar ao Pai, eu vou preparar o lugar, e quando eu for, eu voltarei, amém? Eu voltarei. Essa é a afirmação, essa é a promessa que Jesus faz aos discípulos: olha, eu vou voltar ao Pai, eu vou cumprir o propósito, eu vou morrer, eu vou entregar minha vida para que o pecado seja destruído, para que Satanás seja derrotado, para cumprir a palavra profética das Escrituras. Eu volto ao Pai, mas eu voltarei, eu vou preparar o lugar. E essa é o momento. Jesus faz uma figura, ele usa a linguagem do casamento judaico da época dele, quando o noivo ia até a casa dos pais da noiva, pedia ali em casamento, e aí então havia um compromisso, um noivado ali, e aí então o noivo saía e ia preparar a casa, a moradia onde ele ia levar a noiva. Havia um tempo até ele
preparar o lugar, preparar as coisas, ele tinha que ter um trabalho, ele tinha que ter o sustento. Então havia um período de tempo, enquanto isso a noiva se preparava para o dia do casamento. E aí então o noivo chegava, tinha um cortejo, ele ia até a casa dos pais da noiva, onde a sua noiva estava, e levava para a sua casa, para a festa do casamento. E Jesus, ele usa essa figura do seguinte: olha, eu vou preparar lugar para que onde eu estou, você esteja também. Então eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então nós estamos num período de tempo, diga, estamos num período de tempo. Querido, preste atenção nisso. Nós estamos num tempo entre a primeira vinda de Jesus, quando ele voltou ao Pai, os evangelhos nos narram isso, após a sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos e depois ele volta ao Pai, onde ele está agora, e ele vai voltar, não é uma figura, não é um símbolo, ele literalmente descerá do céu, e ele fala isso nas nuvens do céu com poder e grande glória para a festa do casamento, para as bodas do Cordeiro. Ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra, essa é a nossa esperança, amém? E enquanto isso há um tempo de preparação, diga, um tempo de preparação. E como você se prepara? Você vai ouvindo a palavra. Só que os discípulos queriam mais informação sobre esse tempo. E o Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas 21, os três evangelhos, Jesus então fala aos discípulos: Senhor, então tudo bem, você vai voltar, vai ter a sua vinda, nós vamos ficar aqui, vai ter uma espera, vai ter um tempo, e o que vai acontecer? Como a gente se prepara para a tua vinda? O que vai acontecer? Como eu vou saber, já que não tem a data? Jesus não falou que tem uma data, ninguém sabe o dia ou a hora, mas ele deixou um cenário, ele deixou sinais, ele deixou, olha, um tempo, para que você e eu estejamos o quê? Prontos, preparados. Diga, eu tenho que estar preparado, mas eu tenho que reconhecer os sinais da proximidade. Tem sinais, tem um tempo que eu falo, opa, está chegando, né? Está chegando. E aí Jesus, ele começa, Mateus 24, traz as informações mais completas, e aí Jesus, ele está com os discípulos, e ele começa falando com eles. A primeira coisa, Mateus 24, no verso 4, a primeira coisa, os discípulos estão dizendo: Senhor, quando vai acontecer a tua vinda? A primeira coisa que Jesus diz, e quando Jesus fala a primeira coisa é porque ela é a mais importante. A primeira coisa que Jesus fala é: cuidado para que ninguém vos engane, seduza. Seduzir ou enganar é a mesma coisa. Aqui, vamos entender isso aqui. Que ninguém vos engane. Ele já está indicando uma coisa. E se você prestar atenção nos versos que a gente leu, no verso 4, também no verso 11 e no verso 24, novamente aparece a palavra engano. Ela aparece várias vezes. Engano, ilusão, sedução. Jesus está dizendo: o tempo da minha vinda. Escute isso. Irmãos, não perca isso aqui. Semana inteira o Espírito Santo me ministrou essa palavra. É um tempo de engano. O engano vai aumentar muito. E aí ele começa dizendo: cuidado. Cuidado. Diga, cuidado. Porque é um tempo de engano. Um tempo de engano. E ele começa a dizer: olha, muitos virão em meu nome. Ele já começa a dizer que tipo de engano vai ser. Nós já vamos entender o que significa isso. Ele diz: muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu falo da parte de Deus.
Eu falo da parte de Jesus e vão desviar muitas pessoas do caminho. Vão desviar. Vocês vão ouvir falar de guerras. Vocês vão ouvir falar de revoltas. Vocês vão ouvir falar de terremoto, de fome, de doença em muitos lugares. Mas isso não é o fim ainda. Se você ligar o noticiário agora, se você olhar na internet, teve um monte de terremoto em vários lugares. Quem viu isso? Vários terremotos, várias guerras, conflitos, né? Doenças, epidemias. Jesus disse, olha, vai ter isso em vários lugares, mas esse não é o ponto que vocês têm que olhar. Esse não é o foco. É necessário que aconteça, mas não quer dizer que esse é o fim. O fim da história de pecado, o momento que o cenário que em Jesus virá para buscar a sua igreja, sua noiva, e diz, será um tempo onde o engano vai ficar cada vez mais forte. O engano vai ficar mais forte, diga o engano vai ficar mais forte. Você está aqui? Então glorifica o Senhor, amém? O que significa engano? O que significa o engano? Irmãos, a palavra do fim dos tempos é o engano. A primeira vez que você vai ver a expressão que Jesus usa, ele está falando hebraico aqui, com os discípulos, judeus, todos judeus, ele vai usar a expressão nahash, diga nahash. Nahash é a mesma expressão que você lê lá em Gênesis, no diálogo entre Eva e a serpente. Vamos lá um pouquinho, deixa Mateus 24, vamos lá em Gênesis. Lá aparece, é a primeira expressão engano, ou nahash, é no Jardim do Éden. Lá em Gênesis 3, no verso 1, e aí nós vamos entender o que Jesus está falando. Por que fala que esse tempo, antes da vinda dele, o engano vai aumentar muito? E por isso a gente precisa tomar cuidado. Ele já começa com a expressão, cuidado, vigia, presta atenção, é um tempo de engano. No capítulo 3 de Gênesis, diz assim, a serpente era o mais o quê? Astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher, então foi isso mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim? A palavra aí, astuto, é nahash. Em hebraico, nahash, é o animal, a serpente era o animal mais enganoso. Aí está a palavra astuto, né? O que é uma pessoa astuta? A que engana. Se aquele homem, ele tem uma astúcia, ele tem uma habilidade de engano muito grande. A serpente era o animal com a habilidade de maior engano. E como que esse nahash, como que esse engano acontece? Olha só. O engano diz, foi isso mesmo que Deus falou? Aonde a serpente, ela começa a atacar, a falar com a mulher. Deus falou isso mesmo? É isso aí que Deus falou, que você não pode comer do fruto da árvore do jardim? Ela já começa a colocar o quê na mente da mulher? O quê? Dúvida. Obrigado. Dúvida.
Olha só. Nahash. Irmãos, o engano vai começar com aquilo que Jesus falou em Mateus 24. Muitos virão o quê? No meu nome. Vai achar que é de Deus. Vai parecer que é de Deus. Vai parecer que é verdadeiro. Muitos virão em meu nome dizendo, eu falo da parte de Jesus. Eu falo da parte do Espírito Santo. Eu falo da parte de Deus. E vão desviar muita gente. A serpente diz, foi assim que Deus falou mesmo com você? Aí a mulher falou assim, foi isso mesmo, né? Ela continua, nós não podemos comer do fruto, senão a gente vai morrer. E aí a serpente, no verso 4, né, vocês não vão morrer, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos saberão, serão conhecedores do bem e do mal. Agora, olha o verso 6, a chave está aqui. O ponto está aqui. Irmãos, presta atenção nisso. Primeiro, a serpente, Satanás, começou colocando o que na mente da mulher? A dúvida. Deus falou isso mesmo? Eu acho que tem uma outra interpretação. Eu acho que tem um outro ponto de vista do que Deus falou. Deus falou que você vai morrer? Não, mas você não vai morrer. Porque na hora que você comer desse fruto, os seus olhos, você vai ter um entendimento maior que a palavra de Deus. Agora, olha o verso 6. Quando a mulher observou que a árvore parecia agradável ao paladar, o gosto, atraente aos olhos, diga agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para obter conhecimento, tomou do fruto e comeu. Irmãos, olha só isso aqui. Aí está um detalhe muito importante. Muito importante. A serpente, ela acessou algo na mulher e no homem, no ser humano. Ela acessou a alma do ser humano. Você e eu fomos criados, a nossa natureza humana, em 3 dimensões: corpo físico, alma e espírito. Amém? Diga corpo, alma e espírito. O corpo é esse corpo físico que você interage com o mundo. Você toca, você come, você sente o cheiro. Mundo material, físico, seu corpo físico. A segunda dimensão é a da alma. A dimensão da alma. A dimensão da alma é a dimensão do prazer, da vontade, do desejo, da razão. Então, tudo aquilo, quando você come, que você sente o prazer, que você sente vontade de fazer algo, de comer, de olhar, uma atividade que causa você prazer, desejo, razão, intelecto, vontade, isso é alma. Tudo bem? São principalmente a parte das emoções, os sentimentos. E o espírito. O espírito, a dimensão do espírito, é aquela dimensão da sua natureza, onde Deus, onde o Espírito Santo, onde Deus guia você. É onde há o relacionamento entre você e Deus. É ali que você entende qual é a palavra de Deus. Você sabe o discernir entre o bem e o mal. É onde você é guiado pelo Espírito Santo. Sabe aquele momento que você está ali e aí o Espírito Santo se sente assim, fala assim, isso aqui não está certo. Sabe aquela consciência, isso aqui não está certo, não é por esse caminho aqui. Isso é teu espírito. Amém? Uma outra palavra é a consciência. Não é por aqui não. Isso aqui está errado. Você precisa buscar a Deus. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar ao Senhor. Isso é o teu
espírito. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas, diz, o Espírito Santo testifica ao teu espírito de que você é filho de Deus. É no teu espírito. A alma é o prazer, a vontade, o desejo, a emoção. O espírito está falando, você precisa de Deus, do Criador. Ó, é por aqui o caminho. Ó, você precisa das Escrituras, você precisa buscar Deus, você precisa se arrepender. Isso aqui está certo, isso aqui não está certo. Isso é o Espírito. Amém? Glória a Deus, quem entendeu? Pegou? Entendeu? Aonde Deus fala com você? No teu Espírito. E aí o Espírito vai para a tua alma e afeta o teu corpo, tua mente. O que a serpente, ela fez com Eva e Adão? Porque Adão estava do lado de Eva. Eva não estava sozinha, estavam os dois lá. O que a Eva vê ali? O fruto parecia o quê? Bom para o paladar, atraente aos olhos e desejável à alma. Alma. Satanás conseguiu acessar o que dela? Alma, diga, Satanás conseguiu acessar a alma. Ele teve a habilidade, irmãos, entenda isso em nome de Jesus, está uma chave para você aqui. Aonde nós somos derrotados, está em Gênesis 3. Aonde está a derrota? Aonde Satanás consegue acessar você? Fácil. Aqui. Aqui, meu irmão. Aonde está o engano? Aqui. Ele acessou e diz, olha, a palavra, Deus disse, que ele começa? Deus falou que se eu comer desse fruto eu vou morrer. Ele fez com que o fruto parecesse o quê? Desejável, bom, agradável, gostoso, prazeroso, como um doce. Ele fez com que parecesse um doce, gostoso, agradável, atrativo para os olhos. E ela falou, eu quero isso. Eu quero aquilo que não é a palavra de Deus. Ele criou uma realidade contrária à palavra de Deus. Parecia verdade, ele diz, você não vai morrer, olha só, eu estou aqui nessa árvore, eu estou aqui nesse fruto, eu não morri. A serpente falando, aí ó, você não vai morrer não, está tudo bem, Deus exagerou, está exagerado isso, não é bem assim, olha só que lindo, olha só que bonito, olha só que desejável. Engano. E aí ela seguiu a alma e não o que dela? O espírito. E comeu. E o corpo executou aquilo. A ação. A ação realiza o que está na tua alma. Então eu quero dizer uma coisa para você. As suas ações, o seu comportamento revela a tua alma. Ou o teu espírito. Quem entendeu? O corpo, as suas ações, as suas atitudes vão revelar a tua alma ou vão revelar o teu espírito? Quando ela come, e o homem também, os dois comem do fruto, Satanás, ele consegue, o pecado, ele contamina, e acontece duas coisas, acontece exatamente o que Deus falou, eles morrem, porque o espírito morre. Tanto que Adão, eles fugiram da presença de Deus, houve uma separação. O que quer dizer isso? Que agora,
Olha só que aí Deus falou assim: Adão, onde você está, Adão? Eu tive o quê? Medo, alma. Eu tive medo. E eu me escondi. Culpa, medo. Eu me afasto da presença de Deus. Eu não quero estar na presença de Deus. Eu quero ficar curtindo os meus sentimentos. E eu me isolo. Eu me afasto. Porque eu não vou seguir meu espírito, que se conecta com Deus. Eu vou seguir a alma. A alma vai dizer: eu faço o que eu quero. Porque foi onde Satanás venceu o ser humano. Foi nessa dimensão. Então, 90%, escute isso aqui, olha para mim, 90% de todos os ataques do diabo na tua vida é na tua alma. Irmão, se você entender, eu preciso dar glória a Deus. Eu estou dando a chave aqui para você, a Bíblia está dando a chave para você. Aonde o homem foi enganado, o ser humano foi enganado? Na alma, no prazer, no emocional, nos olhos. O que é o engano? O que é um engano? O engano, de acordo com a Bíblia, que o que Jesus falou, o engano significa aceitar uma verdade, uma realidade que me afasta da verdade de Deus. Qual era a verdade de Deus para Adão e Eva? Se vocês podem comer de todos os frutos, o mundo é de vocês, encham a terra, multipliquem, cultivem, é de vocês, governem, dominem. Só não pode fazer o quê? Só não pode comer do fruto, porque senão você vai morrer. Essa era a verdade. Essa é a verdade, que estava no espírito deles, onde Deus falava com eles. Eles eram guiados por esse espírito, que estava, por essa verdade, por essa palavra. Havia uma confiança, havia uma fé que os guiava, dizendo: a palavra de Deus é verdadeira, então eu vou guiar aqui. Olha, isso aqui é morte, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Não, eu escolho isso, porque é a verdade de Deus. Satanás, ele enganou. Como que ele enganou? Ele diz: a verdade de Deus, ela não é suficiente. A palavra de Deus não é bem assim. Ela não é digna de confiança. Existe algo melhor, maior. E esse algo melhor e maior te afasta da verdade de Deus para você. Isso é engano. Parece muito bom. Parece um doce gostoso. Parece algo maravilhoso. Parece a solução do teu problema. Mas te afasta da verdade de Deus, da palavra de Deus. E isso está ali na alma, envolve o desejo, a vontade. E Jesus, então, ele está dizendo o seguinte: quando o engano, antes da minha vinda, o engano vai aumentar, as pessoas, elas vão ser afastadas da verdade de Deus, e elas vão seguir a alma delas, o desejo delas, a vontade delas. Elas não vão ser guiadas pelo Espírito da palavra, mas elas vão ser guiadas pela sua alma. E vão ter pessoas que, em nome de Jesus, vão abrir as Escrituras e vão ensinar um evangelho, vão ensinar uma doutrina que te afasta da palavra de Deus verdadeira. O evangelho falso.
E Jesus diz: haverão falsos profetas, haverão falsos mestres, haverá um espírito, um clima de muito engano, onde as pessoas vão ser enganadas facilmente. Quer ver uma coisa? Eu estava vendo, nos dias atrás, notícia, o nível elevado de pessoas que caem em golpe. Né? E eu vi falar assim, que o nível das pessoas que caem em golpe financeiro elevou-se assim muito grande. Por quê? Aonde as pessoas que estão enganando para você cair, elas pegam você na sua o quê? Alma, no desejo, na vontade. Você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, você precisa de dinheiro. A necessidade, elas pegam ali. Elas pegam ali. E você é enganado. Amém? Parece verdadeiro, parece lógico, parece real, mas ela afasta você da palavra de Deus, do Espírito. Lá, comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo falando sobre o que Jesus disse àqueles discípulos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Olha só. Mais uma vez Paulo está falando do fim dos tempos, antes da segunda vinda de Jesus. 1 Timóteo 4, verso 1 diz: o Espírito Santo. Quem afirma? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, eis que Jesus está dizendo, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Ou seja, no tempo antes da volta de Jesus, vai haver uma atuação maior de espíritos, o quê? Enganadores. É o engano que Jesus falou, cuidado, para que ninguém engane você. É uma atuação demoníaca, maligna, para desviar da fé esses espíritos que ensinam doutrina de... Irmãos, tem doutrina de demônios, tem um ensino que é demoníaco, que engana você. Parece que é o evangelho verdadeiro, mas não é. Parece verdadeiro, lógico, libertador. Nossa, isso me faz tão bem. Eu me sinto bem quando eu ouço isso. No evangelho falso, o evangelho que fala à alma, não ao espírito. Espíritos enganadores. E em 2 Timóteo, para a gente ir para a parte final, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 2 Timóteo. Olha só. Capítulo 4, verso 2 e 3. Diz assim: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porque chegará o tempo, verso 3, em que não suportarão o quê? A sã doutrina, o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com a sua própria alma.
com a sua própria vontade. Verso 4: tais pessoas se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas. Elas vão buscar mestres, pessoas que ensinam aquilo que elas querem, a alma quer ouvir. A alma quer ouvir, não o que o Espírito quer, precisa ouvir. O Espírito, ele vai trazer a palavra de Deus. Pastor, como é que eu sei quando está falando ao meu espírito, quando aquilo começa, quando a palavra de Deus é ali ministrada, e aquilo confronta você, confronta a tua alma, incomoda? O Espírito sempre vai trazer você para o arrependimento, vai trazer você para uma mudança de caminho, vai trazer você para reconhecer o pecado, para reconhecer o teu erro, a tua condição, e se voltar para a verdade de Deus. Não é você, não é a palavra de Deus que se adapta a você, você se adapta à palavra de Deus. Você volta à palavra de Deus. Cuidado com o evangelho que promete tudo o que você quer, mas não pede nada que Deus exige. Eu vou repetir isso, da parte do Espírito Santo. Cuidado com o evangelho que promete tudo o que você quer, tudo que a alma quer, mas não pede nada que Deus exige. Irmãos, quem não quer ter saúde? Quem não quer ter dinheiro? Quem não quer ter casa? Quem não quer ter segurança? Claro que a gente quer, e são coisas boas, irmãos. Mas Deus exige coisas que a tua alma não quer. Por exemplo, Ele exige que você morra para si mesmo. Que você renuncie. Que você priorize o reino. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas que a tua alma precisa, Ele vai acrescentar. Mas primeiro é o reino de... Aí é o Espírito Santo falando ao teu espírito. E vai ter um conflito com a tua alma. Mas espera aí, eu preciso disso, daquilo e tal. E o Espírito Santo fala: esse sentimento aí no teu coração está errado. Essa inveja, esses ciúmes, esse mau pensamento, essa vingança, isso é pecado, isso está errado. Isso é o Espírito falando. Mas a alma está lá. Davi ele fala isso: por que está abatida, ó minha alma? E por que desfalece dentro de mim? Espera em Deus. Ele está falando com a alma dele. Peraí, calma aí, por que está abaixo? Por que você está assim? Por que você está pensando isso? Em vingança, se comparando, sentindo inveja. Por quê? Peraí. Não. E ele fala isso quando ele teve a situação com o rei Saul. Saul estava perseguindo ele para matar ele. Ele estava fugindo de Saul. Davi ficou 6 anos sendo perseguido por Saul, o rei, que ficava dia e noite tramando um jeito de matar ele, de matar Davi. Davi tinha que fugir, se esconder. 6 anos, irmão. 6 anos. Imagina você 6 anos sendo perseguido pelo governo do país, querendo te matar dia e noite, indo atrás de você, colocando exército, todo mundo para te matar. Aí Davi está numa caverna, escondido. Aí chega Saul. Saul vai lá descansar. E aí Davi está ali perto. Ele está ali pertinho de Saul. E aí os companheiros de Davi: Deus entregou nas tuas mãos, mata agora, se vinga. Está lá no escrito: hoje é o dia da vingança. Deus entregou Saul, ele está aqui pertinho de você.
Davi fala, irmãos, a alma de Davi ficou num conflito, o desejo, a vontade, mas ele falou, jamais eu vou estender a mão para matar o rei, para matar o ungido de Deus. Deus vai fazer justiça, eu não vou matar o rei, eu não vou me vingar. O que era isso falando? Era o espírito dele, porque ele temia Deus, ele tinha respeito pela palavra de Deus. Sabe o que Jesus está falando aqui, para a gente tomar cuidado, porque vai ter um tempo, onde o respeito por Deus não vai ter mais, as pessoas não vão ter mais temor, querido, e elas vão usar a palavra de Deus, para fazer o que a alma delas querem, e elas vão ter gente para incentivar isso, é isso mesmo, Deus está contigo, Deus vai pesar a mão nele aí mesmo, é isso aí mesmo, Deus está contigo. Quem não quer ouvir que Deus está com você e que Ele vai matar quem não gosta de você? Claro que gosta. Se falar que não gosta, é óbvio. Claro que você quer que a outra pessoa se dê mal, que está te perseguindo, mas isso é a sua? Agora o Espírito falou, opa, não. O que é a palavra? Jesus falou que eu tenho que abençoar quem? Eu tenho que abençoar. Eu tenho que orar por quem está me perseguindo. Isso é teu espírito. Irmãos, o Espírito Santo está mandando coisas aqui para você. Como é que você vence o Espírito, o teu Espírito, a dimensão do teu Espírito? O Espírito Santo vai estar lá dizendo o seguinte, Jesus disse isso, a palavra fala isso. Jesus diz, a pessoa, ela não gosta de você, ela inveja você, ora por ela. Ora para Deus quebrantar o coração dela. Abençoa quando alguém te amaldiçoa. Começa a orar. Entrega na minha mão, eu faço a justiça, você não faz justiça. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu vou fazer. Você entrega. E você descansa. Jesus diz, vai ter um tempo que é para você tomar cuidado, onde os demônios vão operar com engano, para criar um falso evangelho, falsas realidades, para você desviar da palavra de Deus. E aonde mais o diabo vai atuar é na área da alma, dos sentimentos, da vontade e do prazer, para te iludir. Parece tudo gostoso, mas tem um demônio ali dentro, para te dominar, e dominar a tua casa. Pastor, como é que eu me livro disso? Como é que eu passo por esse tempo? Como é que eu me preparo para a vinda do noivo? Ouvindo e praticando a palavra de Deus, a verdade no teu espírito. O engano vai aumentar, irmãos. As pessoas não vão ter mais temor nenhum. Não vão ter mais respeito. Elas vão querer fazer só o que elas querem e sentem vontade e prazer. E vão querer ir em lugares para ouvir o que elas querem e desejam ouvir. Irmãos, Jesus, para a gente ir terminando, Jesus, quando ele esteve aqui, os 3 anos de ministério dele, de pregação, de ensino, ele teve 70 discípulos, diretos, que seguiam ele. Os fariseus, que era um outro grupo judaico, os registros históricos nos dizem que haviam 6.000 fariseus. Jesus tinha quanto? Aí um dia ele pegou um pouquinho mais firme, aqueles 70 foram embora, ficou 12. Aí dos 12, um traiu ele, e no final, na cruz, só tinha João lá, que ficou até o final. Mas Jesus é a verdade.
mesmo que só tenha um ao pé da cruz, mesmo que só tenham 12, mesmo que só tenham alguns, a verdade não é determinada pelo número, a verdade é determinada pelo fruto que ela opera. Jesus diz: como que você vai reconhecer o falso profeta, o falso evangelho, o falso ensino, esses espíritos enganadores? Você vai conhecer pelo fruto que ele dá. Se o fruto daquela mensagem, daquela palavra, daquela liderança está produzindo transformação, mudança, arrependimento, santidade, é isso mesmo. Se ela está fortalecendo a sua alma, meu irmão, é isso, é falso. Se está fortalecendo o teu espírito, é verdadeiro. Se ela está fortalecendo a tua alma, as suas vontades, meu irmão, se o Deus que você acredita sempre concorda com você, você não acredita em Deus, você acredita em você mesmo. Não, o meu Jesus me entende. Deus me entende, irmão. Deus me entende, irmãos. É espírito enganador, é Satanás, é a serpente falando com você. Pastor, como que eu faço? Alma, cala a boca agora, se submeta ao Espírito e à palavra de Deus. A palavra de Deus: eu vou agir agora, eu vou agir, o meu corpo vai agir, minha mente vai agir de acordo com a palavra de Deus. Você está lá rasgando: Senhor, abençoa, Senhor, eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai para a palavra, vai para a oração, jejua, vai, mas não siga a alma, siga o teu Espírito, siga a palavra de Deus. Você vai ver a libertação, vai ver a vitória. É um tempo de cuidado. É um tempo de alerta. É um tempo de alerta, irmãos. Não seja enganado pelo teu coração. Não seja enganado por espíritos enganadores. Está começando a vir pensamento, sentimento que está contrário à palavra. Opa, alma, para. Espírito Santo, eu me submeto agora. E ora, irmãos, até aquilo morrer, até aquilo se submeter à palavra, ao Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Não seja enganado, mas viva a verdade. Amém? Fica de pé.